Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, vou começar aqui. Eu vou fazer uma POC na programação. Se chama prova de conceito, né? Vem do inglês, mas o conceito a ideia é essa. Então é quando você quer demonstrar algum tipo de conhecimento, né? Então eu vou fazer aqui um front-end em Angular e um back-end em C Sharp. O front-end em Angular. Front-end é a parte visual. Então, quando você vê um site, aquilo que você vê e mexe é a parte front-end, né? E a lógica da programação, como o que vai ser feito, entende? É a parte que fica no back-end. A gente chama de back-end, que é o quê? Você vai ter um botão enviar e-mail. Quando você clica nesse botão, existe toda uma sequência de coisas que precisam acontecer para que esse e-mail seja enviado, entende? Então, tem a parte visual, que sem essa parte lógica não acontece nada, tá? Então eu vou começar aqui fazendo a instalação dos pacotes. Primeiro eu vou ver aqui se existe, se está instalado o Node. Eu acho que está porque eu usava antes. O Node é um Mengine, né? JavaScript que permite codificação em servidor usando JavaScript. E ele também tem um gerenciador de pacotes. Então muitas coisas que quando a gente quer instalar e utilizar, a gente ao invés de ter que fazer o download, entende? Botar o pacote aqui, a gente faz por linha de comando, que é esse npm aqui. Então, eu vou utilizar Angular. Angular é um framework, é uma biblioteca que facilita bastante a gente criar essa questão visual de uma forma dinâmica, sabe? Eu vou explicar mais pra frente depois. Na verdade, isso aqui eu estou fazendo com um propósito que eu preciso entregar mesmo, mas eu estou aproveitando para gravar e mostrar. Tá gravando? Tá. Porque, inclusive, né, nessa história de perseguição, as pessoas falam que eu não sei programar, que eu estou mentindo. Então, eu vou gravar para verem aqui que não é balela, não, o negócio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, é criar a aplicação. Então, é ng new. Esse comando ng é do Angular, tá? Então, quando a gente dá ng new, ele vai criar automaticamente toda uma estrutura de pastas, tudo que a gente precisa de estrutura básica, ele vai criar. Então, eu vou botar aqui app produtos. E ele vai executar uma rotina. Ó, às vezes ele pensa um pouquinho e ele vai começar a fazer algumas perguntas aqui para poder criar, fazer a configuração inicial desse aplicativo. Então aqui ele está perguntando se eu quero que utilize rotas, eu vou querer sim. Aqui ele está perguntando se eu vou usar a parte de estilos, né? É a cara do site, as cores, entende? A identidade visual. Então existem algumas linguagens, entre aspas, algumas formas de se fazer isso, com CSS, com SCSS, SAS, com LESS. Eu vou usar CSS mesmo, mais simples. E aqui agora ó, ele está criando aquela estrutura que eu falei, viu? Apareceu aqui. Então ele está criando a estrutura de projeto. E agora ele está instalando também os pacotes, as dependências, que são as bibliotecas que fazem parte de todo o contexto que a gente vai usar aqui. E junto com isso ele vai criar também um aplicativo, como eu posso dizer, uma carcaça, sabe? Ele vai criar um site meio que pronto já. Vai demorar alguns minutos, mas ele vai. Na verdade, esse meu computador ele é bem rápido, então eu acredito que ele não vai demorar muito para fazer. E aí vocês vão ver como que é fácil, gente, porque
Olha, eu dei duas linhas de comando, né? Com essas duas linhas de comando aqui, quando ele finalizar, eu vou dar mais um comando e quando o site, esse comando terminar de rodar, a gente já vai ver o site pronto, entende? Não é ainda o site que eu vou trabalhar, mas já vai dar para ver que eu vou mexer nele, né? Vou estruturar ele, mas já vai dar para ver que muito trabalho já foi feito de uma forma automática. Ó, ele criou. Vamos ver se ele vai. Então, para rodar o site, a gente dá o NGS ou NG serve. O S é disso, serve. Ou npm start. Vou fazer com esse que é o comando padrão, né? Vamos ver se ele já instalou as dependências. Não instalou. Ah, tá. O que que acontece? Eu estou nessa pasta aqui, ó, tá vendo? Front-end. E na verdade eu tenho que entrar nessa aqui, no meu aplicativo. Ó, então eu vou limpar aqui. Para limpar a janela é CLS, que é um clear, né? Ele vai limpar tudo isso que está aqui no console, ó. Limpou, tá vendo? Então agora eu vou entrar dentro dessa pasta, ó, tá vendo? Eu estou aqui nessa pasta front-end. E eu quero entrar no meu aplicativo que eu criei agora com esse comando ngnew do Angular. Então, para você entrar na pasta, você dá cd, é o comando para você ir entrando em pastas, em subníveis de pastas. E eu vou dar aqui, ó, app. Se eu der um tab, ó, ele completa. Eu vou entrar, vou limpar, e aí agora eu vou dar npm start. E ele vai executar a aplicação. Eu acho que ele já instalou os pacotes que são obrigatórios. Já instalou, que está aqui, ó. Eles ficam aqui. Ó, lembra que eu falei do NGServe? Aqui, ó. Está aqui. Que é, como eu disse, é uma das formas, né? Quando você dá npm start, por trás ele vai rodar esse comando que dá para configurar. Ó, já rodou. Então aqui, ó, já está rodando, o site já está no ar. Quando eu entrar nesse endereço aqui, ó, já está lá, tá vendo? Isso que, sei lá, 3 minutos que demorou, vamos ver quanto tempo que tem. Aqui está 7 minutos, mas eu demorei um pouquinho ainda, né? Então aqui, ó, já tem ó, eu clico no botão, entende? Aqui ele está indo para outros lugares. Eu vou mudar essa cara aqui, eu vou deixar só essa parte de cima, tá? Mas é isso. Então, ó, aqui dentro, esse src é uma abreviação para source, né? Que é fonte. Então aqui é o código fonte da aplicação. Aqui dentro de app vai efetivamente ficar o que vai fazer parte do site, da aplicação, que a gente chama de componentes. Assets aqui. Então, nessa pasta assets, normalmente a gente coloca ícone, imagem, é, estilos às vezes, CSS, não tem? E environments fala do ambiente. Então, por exemplo, aqui na área de TI, a gente tem a gente chama de ambientes. Então a gente tem o ambiente de produção. Produção é o ambiente verdadeiro, o ambiente real. Então quando você entra no Facebook, facebook.com, aquela aquela URL, ela é uma URL de produção, que é o site real, verdadeiro, efetivo. No nosso caso, então a gente, por exemplo, usando esse exemplo do Facebook, facebook.com seria o ambiente de produção. Que seria esse aqui, ó, environment.prod, tá vendo? Ó, production true. Quando a gente está falando de outro ambientes de não produção, então a gente pode estar falando de um ambiente de testes que não é o site que nós, pessoas comuns, vamos ver. São pessoas é, da parte interna do Facebook que vão usar esse outro ambiente para realizar testes, para ver se todas as funcionalidades, né, estão corretas. Meio isso. Que seria isso aqui, tá vendo? Não é, não é produção. Então, quando a gente está desenvolvendo, a gente tem
um ambiente de desenvolvimento. Por quê? Porque enquanto a gente está desenvolvendo, quem está usando o Facebook não pode encontrar erros, né? Enfim. Então o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, nessa pasta component, está vendo? É aquilo que está lá. Ó, é aquela parte lá. Ó, toolbar, tá vendo? Aqui é o código daquela página. Então, ó, se você vier aqui e olhar, aqui são os cards, que são esses elementos aqui, ó. A gente chama de cards, com essa carinha aqui. Então, por exemplo, você vê que aqui, ó, Rocket Ship. Vamos olhar aqui onde está. Rocket Ship, Rocket Ship. Ó, não tem. Isso aqui não está aparecendo, então. Isso aqui é algo mais interno. Ó, App is running, que é isso aqui, ó. Ah, tá. Rocket Ship é esse cara aqui, ó. Que Rocket é foguete, né? Então é esse ícone aqui, tá vendo? Esse código aqui é verdade, é um SVG. Então esse código aqui faz esse texto, quando a gente olha no browser, esse código se transforma nesse ícone aqui. Incrível, né? Mas é isso. Então tá vendo aqui, ó, app produtos app is running, que é esse texto aqui, ó, Python. Tá vendo? É essa parte aqui. Então se eu vier aqui e mudar, ó, lá, está sendo executado. Quando eu voltar para cá, ó, ele vai atualizar automaticamente, ó, e já mudou o texto. Compreende? Então é mais ou menos isso. Ó, aí aqui tem um outro SVG, que é ó, Rocket Ship Smoke, que deve ser. hum, não estou conseguindo identificar aqui, mas enfim, é alguma dessas imagens. Tudo que é SVG são ícones, imagens, coisas mais visuais mesmo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ah, todo esse resto de baixo, porque ele não vai servir para mim. Então toda essa parte aqui, ó, eu vou apagar, porque ele cria por padrão, né? Mas no meu caso eu não vou usar. Então na verdade eu não sei se eu vou apagar. Eu acho que eu vou comentar primeiramente. Apagar aqui. Então toda essa parte aqui eu vou retirar, vou comentar. Quando a gente, essa coisa que eu tô falando de comentar, é isso aqui. Ele não está deixando, peraí. Então eu vou comentar aos poucos. Quando a gente comenta um código, ele não aparece mais na tela. Ele fica aqui o texto, né? O código está aqui, mas ele já não é interpretado mais no browser. Então, ó, vai aparecer. Por exemplo, eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou comentar esse texto aqui, resources, ó. Resources está aqui. Cancela. Então aqui, ó, vou comentar. Aí vai dar para ver que lá não vai aparecer mais, ó. Tá vendo? Sumiu. Então, esse símbolo aqui, ó, quando a gente inclui qualquer texto dentro, qualquer código dentro dessa, dessa tag, né, que é um marcador, vamos dizer assim, quando você marca algum conteúdo com esse início e esse final, que todas as tags, a maioria, tá vendo? Isso aqui é uma tag. Cada tag faz uma coisa. Então, isso aqui é para parágrafo. A tag P, tá vendo? Abre, é,
menor, P maior. As tags são assim, sempre menor, maior e dentro a tag em si, né? Então cada tag faz alguma coisa. Se eu mudar aqui para H2, vai dar para ver que lá ele vai mudar também. Ó, tá vendo? Agora ele mudou o estilo do texto, porque agora não é mais um parágrafo, ele é um título. Se eu mudar para H1, ó, ele vai mudar de novo, vai ficar maior, entende? Se eu botar um H5, ele vai ficar menorzinho. Ó lá, entende? Então, conforme a gente vai alterando essas coisas aqui, só que no meu caso, nada disso me interessa, porque eu vou fazer uma outra coisa aqui. Ah, tá. Eu apaguei uma coisa ali que não devia ter apagado. Então, isso aqui, vou apagar. Vou apagar isso aqui também. Isso aqui eu vou apagar. Vou apagar isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Ó, pronto. Tá vendo? Porque o resto não me importa. Então, isso aqui já tá bom. Show. Então, assim, aqui qual é o plano? Eu vou criar uma tela aqui que ela vai ter uma lista de produtos, um botão para incluir produtos, para cadastrar novos produtos. Então, a lista de produtos vai ser uma tabela, né? Então, vai ter as colunas com se referindo aos campos. Então, vai ter uma coluna, nome do produto, tipo de produto, sei lá. Né? Eu vou pensar ainda quais são as propriedades. Nome do produto, tipo de produto, marca, modelo, sei lá, valor. Então, vai ser em colunas e cada linha vai ter um produto com seus valores, né? E aí, cada produto desse vai ter uma coluna também de ações, então eu posso excluir um produto ou eu posso alterar os dados desse produto. E, por último, vai também ter um botão para incluir um produto novo, que vai estar fora dessa lista, fora da grid. A gente chama essas listagens, tabelas de grid, né? Grid, enfim, data table, coisas nesse sentido, tabela. E vai ter também um campo para poder realizar uma pesquisa. Então vamos lá. Então, inicialmente aqui, como eu disse, eu vou colocar, eu preciso de um campo, né? Então, isso, saiu. Então o que eu vou fazer? Aqui, primeiro, eu vou colocar vou botar um H1 mesmo. Ó, tá vendo que ele até aparece para completar. Se eu der um tab, ó, ele já faz tudo. Então aqui, eu vou tirar esse texto aqui, porque não, para mim não serve. Mas eu vou colocar aqui, ó, cadastro de produtos. Cadastro de produtos. Gente, tá vendo como é muito rápido, ó? Deve ter o quê? 10 minutos, sei lá. Não, 20 minutos. Mas é porque eu estou falando e explicando, entende? Se eu estiver só programando, mas compreendi, em 20 minutos eu já fiz isso, ó, já está aqui, ó, cadastro de produtos. E aí agora eu quero colocar um campo. Eu vou fazer aqui, gente, eu não vou ser tão didático ao ponto de tentar ensinar. Eu só quero demonstrar aqui, porque como eu disse aqui, eu realmente preciso fazer isso. Eu só estou aproveitando para mostrar para quem nunca programou, para quem nunca viu como que é programar,
para que as pessoas possam ver que é uma coisa simples. Eu, assim, né, obviamente tem que explicar e ensinar o que que é cada coisa aqui, mas eu quero só demonstrar. Então eu preciso de um campo texto onde eu vou fazer a pesquisa, eu vou colocar o nome, né? Então, para a gente colocar campo texto, existe uma tag, né? A tag, gente, é como se fosse palavra, funções, vamos dizer assim. Cada palavra são palavras que quando você e as insere aqui em modo texto, o browser ele vai identificar que essa palavra ela tem uma determinada função. Então, para mostrar um campo texto lá na tela, a gente usa isso aqui, ó, input. Tá? Olha, ele já vai até sugerir, eu só vou dar um tab, ele já vai marcar, ó, tá vendo? Então eu tenho um texto aqui, então assim, eu vou alterar para digite o nome do produto a ser pesquisado. Ó, ele vai aparecer lá dentro, tá vendo? Aí digite o nome do produto a ser pesquisado, tá vendo? E aí eu vou colocar aqui também. Depois eu vou estilizar, eu só quero mostrar. E aí aqui eu vou botar um botão de pesquisar, ó, tá vendo? Que é essa tag button. Então toda vez que eu escrevo button, aqui, ó, button, eu estou indicando para o browser, para o navegador, no caso aqui eu estou usando o Edge, que eu quero que na tela apareça um botão. Então, se eu fizer isso aqui, ó, lá agora vai aparecer um botão, ó. Se eu quiser aqui, ó, tá vendo? Ele é clicável, não vai fazer nada, porque como eu disse antes, por mais que aqui na tela apareçam os elementos visualmente, eles não possuem uma função definida. Eu não estou dizendo para ele o que que eu quero que apareça, que aconteça quando eu clicar aqui no pesquisar, entende? Mas por enquanto é só isso. Depois eu vou deixar ele bonitinho, tá vendo? Eu vou deixar esse botão de pesquisar colado aqui à direita dessa caixa de texto. Eu vou deixar ela maior, mas eu só estou montando a estrutura básica, porque depois a gente vai fazer a estilização. Então, beleza. A outra coisa que eu preciso aqui é a tabela em si. Para fazer uma tabela, a gente usa isso aqui, ó, table, que literalmente em inglês é tabela. Tá vendo que eu costumo comentar, né? Que eu acho programação fácil, por quê? Porque é uma coisa meio autoexplicativa. Então, a palavra button, ela significa literalmente botão, entende? A palavra table, ela literalmente se traduz para tabela. Então, se eu quero uma tabela na tela, eu preciso chamar essa tag table, compreende? Então, aqui, ó, table, e aí a tabela, como eu disse, ela tem basicamente duas partes, que é o T-head, né, que é o cabeçalho. Então esse T é uma alusão a essa palavra tabela e head, que é o cabeçalho. Então é tipo o cabeçalho da tabela. Ó, e hoje em dia as ideias que é IDE é esse programa que eu estou usando para programar. Com o advento da inteligência artificial, ó, inclusive isso aqui à direita é uma inteligência artificial. Se eu ao invés de se eu ao invés de codificar aqui, eu quiser falar para ela fazer toda essa tela, sem eu precisar escrever, eu só vou dizer para ela, eu quero que você crie uma tabela e ele vai gerar o código e colocar aqui. Só que não é o que eu quero fazer na mão, até porque nesse caso eu preciso realmente fazer. Tá? Então aqui ó, existe o T-head, que é o cabeçalho, então vou ser o nome das colunas. Então eu vou ter uma coluna nome, ele sugeriu, né? Nome, preço, quantidade e ações, que basicamente foi o que eu falei, né, lá no começo, mais ou menos os campos que eu ia colocar, que são os campos padrão, né? Então aqui ó, tem o T-head, que é o cabeçalho, e o T-bar, que é onde os dados efetivamente vão ser listados. Então, o cabeçalho ele vai aparecer uma vez. Então, eu vou ter uma coluna nome, eu vou ter um quadradinho assim, né, lá no cabeçalho, vai ter uma coluna para o nome, com o nome de nome, uma coluna chamada preço, uma coluna chamada quantidade, uma coluna chamada ação.
E as linhas que vão ser N produtos, quantos produtos eu for cadastrando, elas vão aparecer no Tbare, que é a parte onde os dados efetivamente aparecem. Se eu der Enter, ele já vai montar, ó, e já vai aparecer lá também, compreende? Já apareceu. Como eu disse, aqui tem produto um, o preço R$ 10, a quantidade 100, as ações editar e excluir. Já criou. Então assim, eu quero um outro produto agora. Então, o que que eu vou fazer? Dentro do Tbare, eu vou criar uma nova TR, que significa uma nova linha. Então, eu vou copiar aqui literalmente e ó, pronto. Então, se eu tenho o produto um aqui, eu vou botar o produto 2. Na verdade, eu vou tirar esse nome para ficar mais. Vou botar aqui água mineral. Água mineral e cada uma custa R$ 5. R$ 10 não, porque a água aí vai ser muito caro. E eu vou dizer que em estoque eu tenho 30. E já vai aparecer mais uma linha lá, ó, compreende? Então, conforme eu for colocando aqui, vai aparecendo lá na tela mais e mais e mais. Beleza. Eu aqui cadastrei mais três, então eu vou botar aqui água mineral, vou botar cerveja. A cerveja pode ser de R$ 10, está um preço justo. E vou botar aqui que ela está custando R$ 8. Não, que eu tenho. Ela tá R$ 10 e eu vou dizer que eu tenho 80 cerveja. Cerveja lata. Vou botar aqui cerveja lata. Cada uma custa R$ 10. Eu tenho 80 latas de cerveja. Aí eu vou botar aqui cerveja long neck. Eu acho que eu vou fazer nesse tema, meio de distribuidora de bebidas, sabe? Cadastro de produtos. Aí aqui eu vou botar um outro título. Vou botar um subtítulo. Então eu vou ter o título principal, que é o H1, que é o maior de todos. E eu vou colocar um H3 aqui, que é um subtítulo menorzinho. E eu vou botar aqui lista de produtos e aqui em cima onde está cadastro de produtos, eu vou botar distribuidora de bebidas. Vou dar um nome aqui, Santa Mônica. Distribuidora de bebidas Santa Mônica. Ó, tá vendo? Então aqui eu já tenho, ó, o nome da distribuidora, lista de produtos, a estrutura básica que eu precisava eu já tinha. E aqui tem a barra de pesquisa, etc e tal. Ok. Aí agora, basicamente o que eu preciso aqui de tela, inicialmente eu já tenho, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou mexer nessa cara dele aqui. Então, ó, se eu não me engano, tem um certo tempo, gente, que eu não mexo com tanto assim na parte visual. Mas se eu não me engano, aqui já deve estar o Bootstrap. O Bootstrap é uma biblioteca que ela já tem pronto é, vários, como eu posso dizer, várias classes, assim, vários estilos, vários layouts que você pode incluir facilmente na parte visual sem codificar manualmente. Então, por exemplo, essa tabela aqui, tá vendo como ela tá feia? Ela não tem marcas de linha, tá tudo muito grudado. Tem uma classe que é table para a tabela. Normalmente, vamos ver se já está instalada aqui, se vai funcionar. Se tiver, você vai ver que ela vai mudar totalmente a cara desse negócio. Pelo visto, não tem aqui. Table, não tem. Vamos ver se tem ou não. Vou olhar aqui. Como eu disse, eu não vou, gente, ficar explicando muito detalhado, não. Eu só quero mostrar como que é fácil. Não tem. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou aqui abrir uma outra janela. Agora a gente vai usar o que eu falei do NPM, tá? Que é aquele instalador de pacotes. E eu vou instalar esse pacote que eu quero, que é o Bootstrap. Então, eu vou dar um npm e, que é uma abreviação de install, mas aqui eu vou escrever mesmo. Install Bootstrap. Bootstrap.
Vamos ver se é assim ou se é. Tem muito tempo que eu não instalo Bootstrap. A gente está usando outras coisas agora. Ó, vamos ver se agora ele vai funcionar. Na verdade, acho que eu tenho que rodar de novo. Acho que ele não vai atualizar. Hum, hum, vamos ver. Uai. Ah, sim, foi mal. Eu fiz errado aqui. Por quê? Porque eu não fiz na pasta correta. Não foi? Isso, não foi. Eu fiz de novo na parte da raiz, né? Isso mesmo. Tá. Aqui eu vou tirar. Aqui também. Ó. Tem que entrar da mesma forma que eu falei. Eu tenho que entrar aqui, cd front end. Tá vendo? Eu tava fora. Eu tava na raiz do projeto e não pode. E aí eu vou entrar aqui, cd app produtos. Agora sim, eu vou dar npm install bootstrap. Cancela. Vou limpar. npm install bootstrap. Agora ele vai instalar no lugar certo. Se ele já atualizar aqui, agora eu acredito que vai mudar. Hum, 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 hum. É. Tem vezes que precisa restartar a aplicação. Eu acho que vai ser o caso. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou parar, vou dar um Ctrl C, parar, limpar e vou rodar de novo. E aí eu acredito que ele vai alterar. Aqui caiu porque ele está pensando ainda, né? Ele está recompilando, ó, tá vendo? E ainda não terminou, então não vai aparecer. Terminou, vai voltar agora. Ele volta sozinho, mas eu vou atualizar aqui para adiantar. The head table. Gente, por que que não está pegando? Eu tô falando, tem um tempo já que eu não. Isso aqui tá errado. Package. Ah tá, eu acho que tem que instalar, tem que configurar ele aqui. Olá. Assim. Ah, app module. Certo. Então, vamos ver se é isso aqui. Bootstrap. Bom, vamos para o velho, bom e velho. Gente, assim, isso aqui, eu sei que quem não é da área de TI talvez possa julgar, parece assim que é uma espécie de marmota, né? O fato da gente usar o Google, mas não é. Por quê? Isso aqui é o que é a vida do dia a dia do programador mesmo, tá? A gente não fica assim, porque são muitos, você vê, é tudo,
tudo escrito, a gente escreve, escreve muito. Então nem sempre. Eu aqui é porque eu realmente esqueci. Mas Angular install bootstrap. Porque em um projeto você usa Bootstrap, em outro projeto você usa uma outra coisa. Então, como a gente lida com muitas tecnologias, ó, o que eu falei, é isso aqui, ó, que tem que fazer, tá vendo? Eu mesmo eu trabalho com Angular, eu trabalho com React, eu trabalho com inúmeras ferramentas. Então fica difícil, ao longo do tempo, de tudo que a gente fica vendo, você lembrar alguns detalhes, mas isso é muito fácil também. São coisas simples, mas eu vi no lugar certo, que é aqui, ó, AngularJSON. Então aqui, ó, styles, é isso mesmo. Tudo que é de estilo a gente coloca aqui. É aí que ele vai começar a entender e é para pegar daqui, na verdade. Então aqui, ó, styles, na verdade é esse, aqui, styles. Vou botar aqui. Então a parte de visual, de cores, entende? A parte de cor, da estrutura de cor, de espaçamento, todas essas regras que estão ligadas à parte visual vão estar aqui. Olha, ele já até completou. Então agora vai funcionar. Só não sei se eu vou ter que restartar. Eu vou restartar ele logo ou não. Acho que tem que restartar mesmo. Isso é o dia comum. Qualquer pessoa que já esteve em um ambiente de TI, no dia a dia, isso nós fazemos o tempo inteiro mesmo. Todos os programadores fazem isso. Tá? Normal. Inclusive, como eu disse, na verdade, gente, hoje no nosso dia a dia, isso aqui já não é mais feito. O que eu estou fazendo aqui, eu só estou fazendo mesmo para demonstrar. Porque se eu estivesse dentro de uma empresa, eu ia usar isso aqui. Eu ia falar, olha, gera uma tabela com os campos, tal, 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 tal. E aí esse agente aqui do Copilot, ele ia fazer todo esse trabalho que eu estou tendo aqui manual, que já tem quase meia hora, ó, quase 40 minutos, ele ia fazer para mim automaticamente. Ó, tá vendo? Agora ele já transformou isso aqui em uma cara de tabela, já tá bonitinho, entendeu? Aí agora eu vou pegar aqui, ó, input. Vou mudar agora esse cara aqui, ó. Então, por exemplo, para botão, e aí tem isso, ó. A Table é fácil porque a classe é table. Então, quando eu quero deixar com uma tabela com uma cara bonitinha de tabela, eu só venho aqui e ponho o table. No botão, a gente tem também essas classes. Então, no botão você põe btn, e aí tem, ó, btn default, ó, que é esse botão aqui. Tá vendo? Já mudou aquela cara feia. E aí tem BTN, eu acho que agora é assim, né? É, primary, acho que é BTN primary. Tô falando, tem umas coisas assim que a gente às vezes. Ó, é isso. É BTN primary, BTN, acho que é danger. Isso. Então tá vendo? Ó, o primary ele fica aquela corzinha azul. Aí, se eu não me engano, tem o warning, que ele vai ficar amarelo. Entende? Só de mudar, ele já mudar essa palavra, ele já muda lá. Eu vou deixar no primary. O primary é o botão principal, vamos dizer assim. Então esse botão aqui ó, já está estilizado, compreende? Agora aqui no texto, eu vou colocar class e Nossa, me deu branco agora. Text? Não, text não. Nossa, não sei se é input, agora me deu um branco. Mas enfim, o que eu tô querendo. Ah, tá, inut, né? Input. Vamos ver. Vamos pesquisar aqui. Qual classe
Se utiliza. Por isso que eu falo que a forma como eu ensino, gente, eu gosto assim, porque isso aqui é realmente o que você vai fazer se você entrar numa empresa, tá? Então você não precisa hoje em dia, saber tudo, entende? Você precisa saber o que que você precisa fazer e como você, qual caminho você pode se utilizar para chegar naquele resultado, porque o que vai importar no fim das contas é que esse resultado, como eu disse, que eu preciso, que é uma lista de produtos, que eu possa pesquisar um produto, incluir um produto e deletar um produto, que isso esteja aqui funcionando. É isso que importa. Para o cliente, é isso que vai importar, que o que ele disse que precisava ser feito esteja sendo feito com os requisitos, entende? Dentro das normas, das regras, dos padrões, etc e tal, obviamente. Mas no fim, não importa muito isso, entende? Né? Você não fica hoje em dia, tem muita coisa que a gente já vai direto no Google, não é assim? Isso é para tudo na vida. Então hoje o mercado ele está assim mesmo, tá? Nem isso aqui a gente faz. Se utiliza para inputs no bootstrap. Eu realmente me dei um branco, é uma palavra muito simples, mas ainda é form text. Isso mesmo, form text. Óbvio. Form label, etc e tal. E aí aqui, nessa parte do CSS, eu vou fazer algumas alterações naquele input ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para ele, por quê? Porque ele está menor do que eu quero. Entende? Não está feio aqui, ó. Ele está muito pequenininho, centralizado no meio, eu não quero isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para ele, para quê? Para que eu possa identificar ele lá no lugar que eu vou botar o estilo nele. Então, eu vou botar aqui um ID. ID é um código, e eu vou chamar ele de TXT, para dizer que é um texto. Pode ser esse aqui. Tá vendo? Ele sugeriu sozinho. Enfim, vou usar esse aqui, search input. E aí pegar aqui, ó, para a gente identificar quando você usa o ID, você põe uma tralha, que é esse jogo da velha, o nome que tá naquele negócio lá, ó, ele já até sugeriu. Vamos ver o que que vai dar. Ó, viu? Tá feito. É isso. Olha a diferença? Viu como é rápido? A única coisa aqui é o quê? É que eles estão separados, né? E eu quero eles na mesma linha. Então eu vou botar aqui, ó, uma div. Vou aceitar essa sugestão dele aqui, por quê? Porque esse spacer vai criar uma linha para separar esse título do conteúdo da- do resto da página, tá? Então, ó, viu? Já tá bem bonitinho, ó, bem diferente, né, do que começou. E se eu não estivesse aqui gravando, gente, essa tela já estaria até pronta, tá? Isso porque tem 40 minutos mais ou menos. Se eu estivesse fazendo efetivamente como eu faço no meu trabalho, quando eu tenho uma tarefa para fazer isso, essa tela já estaria pronta. Então aqui agora, vou botar uma div também, class, row, que é uma linha, ó, ele já está sugerindo, tá vendo? Uma linha aqui. Então agora o botão de adicionar produto, ó, eu já tenho o botão de adicionar, o campo de pesquisar,
o botão de pesquisar, o botão de editar, o botão de excluir. Esses botões aqui, você viu? Faltou eu botar o estilo. Então, o que eu vou botar aqui, ó, é aquelas classes lá também. Então, esse btn aqui, eu vou colocar class btn e btn default. Eu não estou entendendo por que que ele não está aceitando, que normalmente o botão é esse. Enfim, vou botar aqui então um. Isso é second? Que às vezes, dependendo da versão, também tem isso. Mudam. Ó, secondary. Eu botei o quê? Second. Ah, botei second. É secondary. Tá vendo? Ó, editar. Já tá lá. Então aquilo ali eu vou copiar. Porque como eu disse, a gente não fica fazendo trabalho de trouxa, assim, entendeu? A gente sabe o que que é. Então isso aqui é só para facilitar, porque no dia a dia, a gente não tem só uma tarefa para fazer, a gente tem uma lista de coisas muito importantes, às vezes muitas telas para fazer, entende? Não é algo assim. Isso aqui é uma tela simples que eu estou fazendo, mas as telas que a gente faz no dia a dia são muito mais complexas, então a gente tem que ter algo para ajudar a gente a fazer mais rápido, tanto que hoje as empresas estão usando IA, tá? Então aqui, ó, ele já até sugeriu o que eu ia realmente fazer, que é o danger, que é o vermelho, né? A gente sabe que essas ações de excluir, fechar, são vermelho. Tanto que aqui, ó, deixa eu ver se agora não é mais, ó, quando você bota aqui, tá vendo? No fechar fica vermelho. Isso é um padrão de interface. Por quê? Porque o vermelho, ele é usado para chamar a atenção. Então, ações como excluir, porque excluir é uma ação séria, entende? Fechar, excluir, normalmente são vermelhos. Então, eu vou botar aqui também, ó, vou copiar, vou botar lá também. Todos esses botões de excluir, eu vou botar como se fosse vermelho, tá? Vermelho, vermelho, vermelho. Ó, já tem uma tela pronta, praticamente é isso, tá? É isso aí. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ah, esses dois aqui também juntos, porque como eu disse, eles estão separados, né? Então aqui eu vou botar uma div class row, que é eu quero uma linha. Isso aí, exatamente. Não. E vou pegar aqui. Isso. Isso mesmo. Ele já fez direitinho. Ó. Isso aí, tá. Ó, ele já até sugeriu retirar aquele botão, porque não vai ser usado mais. E aí aqui agora eu vou colocar mais uma coluna. Eles estão na mesma linha, né? E eu vou colocar agora mais uma coluna. Isso mesmo, que é pro botão. Então eles vão ficar um do lado do outro. Ó, esse botão aqui tá feio, eu vou ajustar ele ainda, tá? Acho que eu vou botar esse botão aqui também. Vou botar o pesquisar e vou botar o adicionar. Espera aí. Então aqui tá aqui. É isso. Aqui eu vou fechar, que eu deixei aberto. Então vamos ver. E aqui eu vou colar
Aquele botão, ó. Por que que ele ficou tão diferente? BTN, BTN Success, Call Call, Class. Tá vendo? Ele colocou uma diferença muito grande de botão. Então aqui tem uma linha sobrando. É isso. Aqui, eu acho que eu gostei sinceramente daquela outra classe lá. O que que tem nesse botão que ele tá diferente, que eles criaram? Enfim, tá acontecendo. Tem algum estilo nesse botão aqui que não tá tão legal, mas isso aí é o de menos, tá? Que é só para exemplificar mesmo. Então, o que que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ó, produto e pesquisar, ele vai vir aqui e fazer a pesquisa. Tá. Então, basicamente é isso. Esse botão que ele está com um tamanho grande demais, assim, eu não tô entendendo. Eu vou tirar essa classe aqui, ó. Isso, é isso aí, tá? Então, beleza. Ó, já ficou melhor. O que que mais eu posso fazer aqui? Na verdade, eu acho que eu vou pegar esse botão e vou colocar aqui, junto do lado desse. Isso, perfeito. Viu? Ficou bem mais bonito assim, ó. Isso. Então, por exemplo, é, só para demonstrar, vou botar uma ação aqui nesse botão excluir, ó, tá vendo? Hoje eu clico nele, não acontece nada, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, para poder acontecer uma coisa, quando esse botão for clicado, a gente tem que vir aqui e configurar isso. Então, o que que eu vou botar? Eu vou botar uma ação clique, porque eu quero que essa ação aconteça quando o botão for clicado. Então, por exemplo, tem ações que é só de você passar o mouse em cima, essa ação acontece. No meu caso, eu quero quando clique. Então, eu vou botar aqui. Quando ele clicar, eu vou chamar uma função que se chama ação excluir. Ação de excluir. Ok, aqui, ó. Excluir. E aí, tá, eu vou botar, depois eu vou botar uma outra coluna aqui chamada código. Então, por exemplo, esse produto 1, ele vai ter o código 1 e eu vou passar esse código aqui nessa ação, tá? Aqui tem a opção dele criar isso direto para a gente, mas eu vou criar manual só para demonstrar. Então aqui é a parte visual e essa parte aqui também é uma parte visual, porém é, ela diz mais respeito ao comportamento, não tanto a esse ponto TS, TypeScript. Aqui a gente vai programar o comportamento que esse site vai ter, as ações, entende? Então, como eu tenho aquele botão, ele já até botou aqui, ação excluir, que vai receber um ID, tá? Eu não vou efetivamente excluir agora, mas o que que eu vou fazer aqui? Só para demonstrar. Eu vou botar para exibir uma mensagem. Quando eu clicar ali, eu vou perguntar. Na verdade, eu vou botar um confirme. Eu vou pedir para ele confirmar se ele realmente quer que esse item seja apagado. Ó, ele já até fez. Isso aqui é IA, tá? Na minha época, antigamente,
Até, sei lá, 2 anos atrás isso aqui não era feito. Teria que escrever isso tudo, mas eu vou botar aqui, ó. Então, quando eu clicar no produto um, ele vai perguntar se eu desejo fazer isso. Ele está sugerindo para já fazer o resto, mas eu vou, por enquanto, só isso, ó. Então, no de baixo eu não fiz. Se eu clicar na água mineral, ó, não faz nada. Se eu clicar na cerveja, não faz nada. Na long neck, não faz nada. Por quê? Porque eu só botei nesse botão aqui, a ação. Se eu clicar aqui, ó, viu? Ele pergunta: tem certeza que deseja excluir o produto um? Compreende? Tá. Então, o que que acontece? Existe uma outra forma de fazer aqui, mas eu vou fazer de uma forma bem didática mesmo. Essa, quando você usa essa função aqui, ela devolve um valor, um código, uma informação, que é o quê? Se eu clicar no cancelar, ele vai devolver uma coisa. Se eu clicar aqui no excluir e der o OK, aquela função vai devolver outra. Como que a gente vai saber isso? Ó? Então, eu vou botar aqui um const, vou criar uma variável. Eu vou criar um cara, vamos dizer assim, vou criar um lugar para guardar o resultado daquela ação lá. Então, vou criar a gente chama de variáveis, não tem? Que são, é, como eu posso dizer? São trechos, são objetos assim. É porque para quem nunca é de TI, é complicado. Para mim é simples explicar. É um objeto, entende? É um objeto que vai receber esse valor, vai guardar esse valor. Então, esse result aqui, depois que eu clicar lá, ele vai ter ou a informação de que eu cliquei no cancelar, entende? É ele que vai me dizer se eu cliquei no cancelar ou se eu cliquei no OK. Então, se eu clicar no OK, esse result vai receber um valor, ele vai ter um valor de true. Ele é um booleano. Booleano é o quê? Verdadeiro ou falso. Entende? É assim, é ou não é. Entende? Então, quando eu clico naquela mensagem, se eu clicar no OK, ele vai dizer verdadeiro. Tem certeza que você deseja excluir o produto? Sim. Entende? É um sim. Se eu clicar no OK, ele vai falar sim. Se eu clicar no cancelar, aquele result vai estar com não, que vai ser false, falso. Tem certeza? Falso. Esse cara vai ser excluído? Verdadeiro. Sim. Sim ou não. Entende? Então, como que eu vou mostrar? Ó? Eu vou botar aqui, a gente usa esse comando aqui, debug, ó, que ele vai fazer o quê? Quando eu clicar aqui na tela, nesse botão, ele vai vir aqui. Eu vou conseguir ver o que que está acontecendo no meu código através da tela. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele bateu lá, antes de subir aquela janela. Entende? Ele tá lá. Aí eu vou passar, ele vai chegar aqui, ó, vai subir aquela pergunta, ó, vai aparecer. Tem certeza que deseja excluir o produto? Tenho, sim, ok. Ó, chegou aqui, qual é o valor de result? True, entende? Sim, eu quero sim. Qual o produto que eu quero excluir? Ó, o produto um, beleza? Tá. Se eu vier aqui agora, de novo, e repetir essa pergunta, e eu falar não, cancelar. Quando eu olhar aqui, ele vai estar false. Não quero excluir. Então, agora o que que eu, se eu agora sei, se o usuário, né, a pessoa que está usando o sistema, quer realmente excluir ou não, no caso disso aqui, ser true, if é uma palavra em inglês que significa se, né? Então, se é verdadeiro, né? Se ele quer excluir, se isso aqui for um sim, então eu vou dizer se result igual, para ficar mais didático, se result igual a true, entende? É isso que está. Se eu retirar isso aqui, ó, ele está fazendo a mesma coisa por baixo dos panos, mas eu quero deixar aqui exemplificado. Então, se o resultado do pedido de confirmação for sim, for true, for verdadeiro, que sim,
É uma verdade que eu quero excluir. Então eu vou criar a lógica aqui para excluir. Eu não vou criar a lógica aqui, mas eu só vou dizer exatamente isso. Eu vou só emitir uma mensagem de que foi excluído. Se ele falar que não, else. Else é se não. Então, se ele quer apagar, então informa que o produto foi apagado. Se não, eu vou dizer que a exclusão foi cancelada. Exatamente isso aqui. E agora você já vai dar para ver lá, ó. Como eu já mostrei, eu vou tirar aqui. Mas ó, se eu clicar no OK, ele vai falar, produto um foi excluído com sucesso. Não excluiu, por quê? Porque eu só estou fingindo, entende? Eu só estou demonstrando o comportamento que vai ter. Se eu clicar em excluir e cancelar, ele vai falar, ó, a exclusão do produto um foi cancelada, tá? É isso. Aí agora, o que que eu vou fazer? Percebe que aqui, ó, eu coloquei fixo, né? Eu coloquei na mão. Porém, no cenário real, o que que vai acontecer? Esses produtos, ninguém vai ficar escrevendo, reescrevendo o site. Eles vão vir de uma base de dados, entende? Eles vão vir de um banco de dados. O sistema vai fazer essa busca no banco de dados e vai vir. Então, eu não sei quantos vão vir. Podem vir 30, pode vir um, pode vir, enfim, inúmeros. Então, ao invés de eu ficar repetindo isso aqui manualmente um por um, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer aqui que eu vou fazer um looping. Eu não vou explicar isso aqui, gente, mas é o quê? A partir de uma lista de produtos, eu vou ter uma lista de produtos. Então, se eu for lá no banco e tiver 2.000 produtos, para cada produto desse, eu vou montar aquela estrutura que eu estava fazendo na mão, compreende? Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, é só para exemplificar mesmo. Mas para cada produto, ele vai falar, então eu quero uma coluna e você vai mostrar o produto, tá vendo? Já não tem mais aqui fixo o nome do produto. Eu estou pegando de cada produto dessa lista de produtos, eu estou pegando o nome, o preço, a quantidade, tá? E eu vou botar aqui também uma coluna, aquela coluna que eu falei que é código, ID, né? ID é um código. Beleza. Então, agora eu vou criar essa lista de produtos aqui. Só para. Vou botar aqui, ó. Listar todos os produtos. Isso, isso, isso mesmo. Ah, então agora eu tenho três produtos aqui e eles vão aparecer provavelmente lá já, vamos ver. Ó, viu? Agora já não está mais fixo lá no código. Agora ele está pegando de uma lista. Então se eu vier aqui, entende? O que que isso muda? Que eu não vou precisar vir aqui toda hora que eu quiser incluir um produto e escrever isso, tá? Eu vou vir aqui e vou incluir um produto novo nessa lista. Aparentemente, nesse momento, parece que eu troquei 6 por meia dúzia. Por quê? Porque eu estou também. Você vai falar, ah, né, mas você está escrevendo também aí de novo. Eu estou. Mas isso aqui é só para adiantar o processo que eu vou fazer depois. Porque isso aqui também eu não vou ficar escrevendo aqui. Isso vai vir do banco de dados. Ó. Então, agora eu tenho lá o suco, cerveja, refrigerante, etc e tal, 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 tal. É isso. Ah. Sono. Agora são 3h10 da manhã, gente. Eu tô já cansado. Mas eu quero pelo menos adiantar essa parte. Já tem 1 hora. Já deu pra fazer bastante coisa até. Em 1 hora, tá vendo? Em 1 hora, ó, gente, você já fez.
Aí é o que eu digo. Às vezes você tem uma distribuidora de bebidas, você quer um site. O que que hoje você vai ter que fazer? Você vai ter que contratar um sistema gigantesco com um monte de coisa, pagar às vezes muito caro, sendo que você quer ter um controle de estoque simples, entende? Em uma hora, ó, você já fez o básico, entende? Eu já consigo adicionar um produto, saber quanto que tem, sabe? Então, por exemplo, aqui tenho 100 cervejas. Se eu vendi 10, eu posso vir aqui, assim, obviamente eu não estou falando de um controle de estoque complexo, gente, estou falando uma hipótese simples, de um exemplo. Então, num cenário real, eu já poderia trabalhar com isso aqui se eu tivesse uma distribuidora, entende? Um controle para alguém que não tem controle nenhum de controle de saída, de entrada, eu posso vir aqui no editar e permitir que se eu vendi 10, então se eu tinha 100, agora eu tenho 90, entende? E diminuindo, então você ia conseguir saber sempre quanto que você tem em estoque no momento, se já está na hora de pedir mais, se já não tem, entende? Eu reparei ali, ó, que as colunas estão com o nome errado. Por quê? Porque aqui eu botei uma coluna a mais, mas aqui não. Eu botei eu não botei o cabeçalho. Então eu vou botar aqui um TH, vou botar ó, ID. Agora vai ficar certo, ó. ID 1, 2, 3, 4, nome, preço, quantidade e as ações. Beleza. Ah, agora eu vou fazer essa parte do pesquisar aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou filtrar aquela lista baseado eh, na palavra que for sendo digitada ali. Então, eu vou criar aqui, buscar produtos, tal. Eu vou tirar isso aqui porque não faz sentido. E aí, o que eu vou fazer? Dado essa lista, merda, de produtos que eu já tenho, produtos. Exato, é isso aqui mesmo, ó. Ele já montou isso aqui, tá? Então aqui, vai, onde ele botou isso aqui? Ah, tá. Eu vou botar aqui para tudo aqui para cima, porque é um padrão a gente colocar essas variáveis aqui em cima. Aqui. Só para explicar, como eu disse, gente, isso aqui eu poderia escrever, poderia, mas não faz sentido, como eu disse. As IAs hoje elas já fazem boa parte do trabalho, mas seria isso, né? Porque eu falei que eu ia filtrar. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele está pegando esse texto que eu vou digitar aqui, ele vai ficar dentro dessa propriedade aqui, ó, dessa variável, search term. Então, se eu digitar aqui A, quando chegar nesse ponto, ele vai ter esse valor A. Então, o que que ele está fazendo? Para essa lista de produtos, tá vendo? Ele vai, ó, listar todos os produtos. E para cada produto, para cada produto dessa lista, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar se o nome inclui aquele pedaço de palavra que eu estou colocando que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, como assim, André? Eu tenho aqui cerveja, certo? Então, se eu digitar aqui, ó, se eu digitar isso aqui, o que que ele tem que trazer dessa lista? Cerveja apenas. Se eu botar aqui, é, deixa eu incluir mais um produto para ficar mais fácil. Botar mais um e vou colocar aqui água tônica, por exemplo. Água tônica. Água tônica. Vou deixar R$ 7 também. Tá, isso.
Ó, então agora eu tenho cerveja, água mineral, refrigerante, suco e água tônica. O que que isso significa? Se eu digitar aqui água, o que que ele vai chegar aqui? Ele vai verificar. Ó, desses produtos aí que tem nessa lista, quantos dele incluem a palavra água? Nesse caso, ele tem que retornar dois itens, porque tem um item que é água mineral e tem um item que é água tônica, entende? Deu para entender? Esse é o conceito. Então já está pronto aqui de buscar. O que que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz com excluir. Eu tenho que vir nesse botão de pesquisar e dizer que quando clicar nesse botão, essa função tem que ser chamada para filtrar os resultados. Então a gente vai encontrar o botão de pesquisar, ó, que hoje não tem ação nenhuma, e eu vou vir aqui dizer, vou botar clique, ou seja, quando ele for clicado, eu quero que chame essa função aqui. Pronto. E já vai funcionar, você vai ver. Ó. Então vou botar aqui AG. Ponto. Não funcionou. Por que não funcionou? Deve estar dando algum erro aqui. Não deu. Só não funcionou mesmo. Pera aí, então tem algum motivo. Pesquisar. Será que não foi? Vamos ver. Água. Includes. Será que é. É isso mesmo. Nossa, que estranho. Vamos ver aqui o porquê. Nome. Search term. Ah, perfeito. Por que que não está dando certo? Porque, como eu disse, eu fiz o quê? Eu associei essa função ao botão, perfeito? Então, no fim, ó, para a gente ter certeza que que aquele botão está batendo aqui na função, eu vou fazer o quê? Ó? Se, vou botar aqui, se, eu vou testar. Exatamente isso, ó, mas eu vou escrever se, if. Não, beleza, vou deixar ele completar, porque vou deixar ele completar e eu explico. Length é tamanho, né? Então, aqui o que ele está falando? Se a lista de produtos que foi filtrada, né, que eu testei, dessa lista de produtos totais de todos os produtos, eu reduzi aqui, eu filter, só os produtos que contêm a palavra água, não é? Então, quando chegar aqui, o que que eu vou testar? Desses produtos que têm a palavra água, existe algum resultado? O resultado dele é maior que zero? Ou o resultado, o tamanho dessa lista de produtos que contém a palavra água, o tamanho dela é zero. Se for zero, significa o quê? Que não existe nenhum produto com esse nome. Então eu vou informar, olha, não tem nenhum produto com essa coisa, com esse nome, né? Então aqui, ó, ele vai falar, só que ele não vai falar que não tem nenhum produto com a palavra água e eu vou explicar por quê. Ó, tá, peraí. Ah, tá, outra coisa. Que é o motivo que eu falei que não está funcionando, mas eu achei que eu ia conseguir exemplificar. Eu associei a função buscar produtos ao pesquisar. Então, eu disse que quando eu clicar no pesquisar, eu quero que seja realizada uma busca, uma pesquisa dessa palavra que vai estar aqui nessa lista. Porém, eu não coloquei que o conteúdo desse campo é para vir para essa variável. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e dizer que esse campo, tudo a gente tem que fazer isso, gente, entende? Então, eu vou ter que vir nesse campo aqui e fazer o quê? Eu tenho que dizer que é, isso,
Não é isso, na verdade. É porque assim, essa versão, deixa eu ver qual é a versão, gente. Porque o que acontece? O Angular, esse é o Angular 13, perfeito. Então aqui eu acho que ainda é assim, algumas coisas mudam conforme as versões vão sendo alteradas, né? Mas aqui eu acho que ainda é esse aqui, NG Model. Isso, exato, ó. Nossa, me deu um. Gente, como que é? Eu acho que é NG Model mesmo. Por que que não tá aceitando? Eu acho que é porque falta algum import, tá? Eu acho que é o Forms. Peraí, vamos ver, ó, vamos testar. É o Forms Module, isso, e o Reactive Forms Module. Tem que incluir. Ó, viu? O erro passou. Então aqui agora, ó, se eu colocar água, viu? Funcionou. Então ele encontrou os dois corretamente, viu? Já está certo. Se eu pegar aqui e botar TON, só tem tônica, entende? Água tônica. Agora, se eu pesquisar sem nada, ele traz tudo novamente. Compreendeu? Então, se eu pesquisar aqui, ó, vamos ver alguma sentença que ambas compartilham aqui. Ó, vamos ver AN. AN. Ó, só tem refrigerante. Vou botar ER. Ó, tem três. Cerveja tem esse trecho ER, água mineral e refrigerante, entende? Então ele busca por pedaço das palavras. Mas então a busca aqui também já está funcionando, tá? Bom, agora, feito isso, eu vou passar para a parte do back-end. Porém, qual vai ser a situação aqui? Eu vou parar, gente, um pouquinho, porque eu vou deixar para terminar, eu acho, amanhã, tá? Mas aí eu junto tudo aqui. Já deu 1h17, né? E amanhã eu continuo. Porque fazer assim também cansado, acho que não vale a pena. Mas eu queria só mesmo mostrar, olha, o tanto de coisa que foi feito em 1 hora, tá vendo? Em apenas 1 hora, de uma forma simples, né? Muito rápido, assim, com pouco código. Já deu para fazer algo bem interessante aqui, né? Então, enfim, é isso. Amanhã eu volto.